Da ordem do dia, solicito inscrições. Sr. Vereador Bruno Nunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda em relação à questão da saúde, nós podemos continuar a dizer que temos melhor edificado, que o edificado é muito melhor do que estava no mandato anterior, etc. Há uma questão que é clara, esta negação por parte do Executivo na tentativa de resolução através de uma reunião urgente com o Sr. Primeiro-Ministro. Nós podemos ter o melhor edificado do mundo. Há um problema estrutural grave, que é não há médicos. E, portanto, não existindo médicos, podemos ter 50 centros de saúde em São João da Talha, 120 em Santiria da Azóia, não há médicos. Nem para um, nem para dois, nem para três. Não há médicos. E não há médicos não é porque não há médicos em Portugal. É porque as carreiras, é porque a progressão de carreira, é porque o reconhecimento da carreira, é porque as remunerações são uma vergonha. Passando esta parte, e essa é a realidade, e portanto poderemos continuar a construir os centros de saúde que quisermos, sem médicos, seja em barraca ou edificado novo, não vamos resolver absolutamente nada. Sr. Presidente, nas comemorações do Conselho, achei interessante, no seu discurso, o Sr. Presidente decidiu dar ali uns toquezinhos aos partidos da oposição, e bem, é um discurso político e é um discurso que faz sentido. No entanto, fez ali umas afirmações que eu sei que, obviamente, sabe a quem eu estava a direcionar, quando falou na questão do agora estamos a recuperar a dívida da habitação. Temos que, de uma vez por todas, enquadrar diversas questões. Primeiro, continuamos sem receber os relatórios trimestrais da Texária. Ponto. E os senhores vão dizer, isto é uma perseguição, uma associação, eventualmente, porque é uma associação internacional e nacional cigana, que o Chega fala disto porque é isto. Não, continuamos sem receber os relatórios. Apesar da Sra. Vice-Presidente dizer que não tem nada a ver com a recuperação de dívida, há um ponto que, de facto, tem a ver com a mediação nesta área e nós continuamos sem saber absolutamente nada em relação a isto. E agradeci encarecidamente que os serviços, para não se levantar mais suspeitas sobre a associação, que os serviços, de uma vez por todas, entreguem atempadamente, de acordo com o que está estipulado, os relatórios. Relatórios esses, que tivemos aqui uma situação há uns meses atrás, que obviamente nós não vamos condenar a associação pelo facto acontecido, que se levantou uma série de questões que estava relacionado com um colaborador em concreto e que, à data de hoje, não se falou mais do assunto. Ninguém sabe se continua a trabalhar, se não continua a trabalhar, apesar da quantidade de requerimentos que foram solicitados pelo Chega em relação a uma série de esclarecimentos acerca deste assunto e que, à data de hoje, continuamos sem saber nada. Ou seja, aconteceu uma vez um alegado, e vou reafirmar, alegado abuso sobre uma criança dentro da escola e pronto, aconteceu e passou e não se fala mais do assunto. Nós apresentámos requerimentos, o prazo a nível de processo administrativo já está mais do que expirado e continuamos sem ter resposta nenhuma em relação a isto. Nesta questão da recuperação da dívida, eu espero que nenhum dos partidos faça de facto aquilo que o Sr. Presidente da Câmara dizia na altura das comemorações, que disse, ao contrário de outros, nunca iremos despejar ninguém por uma questão de racismo, xenofobia ou populismo. Não sei a quem é que se dirigia, mas como sei que, por norma, não há elefantes na sala, que, por norma, tentam vir com essas conotações para cima do Chega, estamos completamente à vontade em relação a isso. Para nós, seja preto, branco, amarelo ou cor-de-rosa, não nos interessa absolutamente nada. Quem não paga, quem deve e não paga porque não quer, deve ser colocado no olho da rua, ao contrário daqueles que não pagam porque não podem, que deve ser renegociado e que devemos entender o papel das pessoas. Depois, Sr. Presidente, apesar de ter sido na zona de Lisboa, nós temos responsabilidade de segurança também, acredito eu, e queria saber, visto que o terreno ainda não foi entregue, terá sido entregue agora por estes dias, temos responsabilidade de segurança e o vídeo inicial do rapaz que se auto-intitula artista, é de facto um grande artista, pelo menos a ver pelos mais de 900 mil euros que recebeu de ajustes diretos das câmaras municipais. A realidade é que este artista conseguiu entrar dentro do espaço da jornada, entrando por um portão que está no território de Louros.
O vídeo é claro, o primeiro vídeo é claro e entra pelo território de Loures. Perceber se considera ou não que foi uma falha de segurança, para não dizerem que é o Chega e que é o Chega a colocar questões em causa, porque, apesar de aparecer junto ao altar, que já está na parte de Lisboa, a sua entrada inicial vem pela parte da IC2. Em relação à Jornada Mundial da Juventude, nós voltamos a reafirmar que estamos muito satisfeitos, esperemos que corra tudo bem, acreditamos que vai correr tudo bem, temos muitas renitências em relação a algumas coisas, nomeadamente aos atrasos do plano de mobilidade, os planos de segurança, os planos de saúde. O plano de saúde já se percebeu, o Hospital Beatriz Ângelo com as urgências fechadas, o plano de mobilidade já se viu que não foi preparado a tempo e horas, não é culpa da Câmara, é culpa do Governo que entregou 14 dias antes. O plano de segurança, já tivemos o território a ser invadido por pseudo-artistas. Há coisas que nós queremos saber de uma vez por todas. É público. O Grupo Parlamentar do Partido Chega fez um requerimento que, obviamente, pode ser contestado pelas câmaras municipais, considerarem que não devem fornecer à Assembleia da República, é uma decisão das câmaras municipais, mas, enquanto vereador, tenho direito a perguntá-lo. Ponto número 1. Em definitivo, agora que acredito que já não teremos gastos extraordinários, qual foi o custo para a Câmara Municipal de Loures em relação à Jornada Mundial da Juventude? Ponto número 2. Deste valor gasto, quanto é que foi por concurso público e quanto é que foi por ajuste direto? E vou dizer isto pelo seguinte. O Sr. Presidente da Câmara pode achar muita graça ao Sr. responsável de gestão do que quer que seja, José Sá Fernandes, e agradeceu-lhe imenso. O Sr. Presidente agradeceu-lhe imenso durante a apresentação do parque. Eu não lhe acho graça nenhuma, não acho graça nenhuma ao José Sá Fernandes. Achei graça à parte final de atirar o chapéu e o chapéu bater na cabeça de Carlos Moedas, pode ser que desperte para alguma coisa, mas dizer-lhe o seguinte: José Sá Fernandes disse todos os contratos para aqui foram feitos através da legalidade dos concursos públicos. Não foi. Há muito ajuste direto e basta consultar o base.gov. Portanto, José Sá Fernandes, uma vez mais, vem ludibriar. Já percebemos que tem jeito ou não, porque há uns que atiram molas ao ar, ele atira chapéus e aquilo não lhe corre bem, mas a realidade é que não foi tudo por concurso público. Não estou a pôr em causa a necessidade e o que quer que seja, queremos saber os valores. Depois, o Sr. Presidente, durante a apresentação do Parque Tejo, louvou o trabalho de José Sá Fernandes e o trabalho que tem para fazer para o futuro. A pergunta que eu lhe deixo muito concretamente é: o território de Loures é uma empreitada de Loures para o futuro? Foi um projeto de Loures, todos ficámos satisfeitos com o que vimos, e acredito que todos ficámos satisfeitos com o que vimos, com o que será o futuro daquele parque, a devolução à população, a importância que terá na estrutura do Conselho para o futuro, mas quando defendo José Sá Fernandes para o futuro, eu gostava de saber em que medida é que José Sá Fernandes tem o que quer que seja de relação com a Câmara Municipal de Loures, tendo em conta que nós consideramos que, sendo o parque, a partir do final da Jornada Mundial da Juventude, estando as obras a cargo da Câmara Municipal, porque somos nós que estamos a investir ali, saber em que ponto e em que papel e em que medida é que José Sá Fernandes terá qualquer tipo de participação em relação àquele parque. Para concluir esta primeira ronda, tenho mais duas perguntas. Primeiro, os contentores saíram de lá de baixo. Mas todos sabemos que os contentores estão escondidos em Bucelas, no meio das árvores. A minha pergunta é: já há decisão para onde é que vão os contentores a seguir? Ou a deliberação provisória de colocar os contentores no meio de Bucelas é definitiva? O Governo já se livrou do embaraço que tem com os contentores? Se o Sr. Presidente sabe o que é que se pretende fazer aos contentores, e se os contentores onde estão, se finalmente aquele terreno tem licenciamento para poder ter aqueles contentores, ou não. Última pergunta. GES Loures. Sr. Presidente, eu tive conhecimento que no dia 25/7, alguns trabalhadores da GES Loures foram notificados para comparecer na GES Loures a fim de averiguações acerca do caso de Legionela e para comparecerem no dia 27. As perguntas e a forma como tudo isto foi feito poderia ter, no meu entendimento, outra designação na forma como foi feita
esta inquirição e averiguação e quase com um princípio de responsabilização dos funcionários. Bom, nós acreditamos que, obviamente, tem que haver averiguações, investigações, etc. O que achamos que é surpreendente é que a senhora Vice-Presidente da Câmara, com a responsabilidade e a tutela das GES-Louras, autorize ou tenha conhecimento que no dia 25 os funcionários sejam chamados para prestar declarações no âmbito de um processo de averiguações, no dia 27, e que até à data de hoje não tenha aberto nenhuma averiguação, nem tenha suspendido o Conselho de Administração, nem tenha feito nenhum processo de averiguações à responsabilidade, pelo menos nos moldes em que foram feitos, com documentos escritos, assinados e que me parece que tem um objetivo claro, e veremos a curto espaço, numa tentativa de tentar apontar responsabilidades aos trabalhadores e retirar qualquer responsabilidade sobre o Conselho de Administração. Nós estamos muito, mas muito atentos a isto. Muito, mas muito atentos a isto. Em última instância, a forma como isto foi feito, no meu entendimento, tem características de assédio laboral muito grave do que foi feito aos trabalhadores. E espero que a Câmara Municipal tenha uma justificação cabal. Estas respostas, baralhamos aqui tudo, e quem baralha são vocês. Primeiro, ninguém falou em datas nenhumas, a questão aqui era de licenciamento, e você acaba de confirmar que, de facto, há um problema de licenciamento. Ponto, era essa a resposta. Não precisa dizer que eu misturo tudo, não interessa, não me interessa, não misturei nada. A questão é, os contentores estão lá em cima, vão ficar lá em cima sim ou não? Está licenciado sim ou não? Já respondeu, ponto final. Podemos vir dizer que, entretanto, misturamos o que quer que seja. Bom, entretanto, em relação ao misturar, Sra. Vice-Presidente, quando falamos dos ajustes diretos, a senhora também sabe que os ajustes diretos têm um limite, têm uma verba, limite. Pronto. E sabe perfeitamente que, de acordo com o Orçamento de Estado de 2023, foi permitido, ao contrário daquilo que nós pedimos que fosse autorizado, foi permitido e dada a premissa da dispensa do visto prévio por parte do Tribunal de Contas para os ajustes diretos com o fundamento da Jornada Mundial da Juventude. E todos sabemos que existem vários contratos, e ninguém está a pôr em causa, ninguém disse aqui, que existe ilegalidade nos ajustes diretos. Não é essa a questão. Nós queremos é saber os valores, quanto é que foi por ajuste direto e quanto é que foi por consulta prévia. Já respondeu, escusa de dizer, que entretanto fizemos aqui o que quer que seja. Ponto final. Estamos preocupados com falta de visto prévio. Existe um princípio de fiscalização do Tribunal de Contas. É obrigatório, claro que existe, mas o visto prévio foi dispensado pelo Orçamento de Estado proposto pelo Partido Socialista. Ponto final, parágrafo. E veremos, no final das contas todas, não estou a dizer que em Louros, não estou a dizer que em Cascais, não estou a dizer que em Lisboa, veremos o que para aí vem. Já vi contratos no base.gov de 18 mil euros para acompanhamento de peregrinos a uma senhora. Portanto, o que não estou a dizer que é ilegal. O que não estou a dizer que é ilegal. O acompanhamento está caro. Pronto. Não estou a dizer que é ilegal. Estaremos para ver o que é o quê. Depois, uma vez mais, vamos misturar as coisas. Até acharem. Foi a senhora Vice-Presidente que se comprometeu nesta Câmara a entregar os relatórios trimestrais. Espera lá. Agora, como diz o Sr. Presidente, tem que me ouvir. Eu também ouvi. A senhora diz, o contrato está celebrado, diz que os relatórios têm que ser só para fins de pagamento de faturas. Mas, entretanto, depois de pedir nesta Câmara, nem foi por mim, até foi pelo PCP, depois de ter pedido que existissem relatórios mais detalhados, os senhores assumiram que entregariam relatórios trimestrais. Os senhores não. A senhora assumiu. Ora, está para terminar o do segundo trimestre. Mas é que já estamos no terceiro trimestre, estamos no mês 8. E não foi entregue. E o primeiro que foi entregue sabe que a discriminação de serviços, ou a descrição de serviços, assim é que é para não dizer discriminação, ainda por cima que a associação que é, arranjamos já aqui problemas. A descrição dos serviços que lá estão é muito vago tudo o que está feito. Nós não estamos a duvidar da competência, nem da capacidade, nem dos serviços prestados. Queremos é que sejam transparentes de acordo com o que a senhora sempre disse, que era, entregaria o relatório. Por isso, como vê, parece que estamos a misturar aqui tudo, mas estamos muito atentos em relação a esta questão. GES-Louros. Sra. Vice-Presidente, foi a senhora que acabou de dizer na presença de advogados. Na minha intervenção eu não disse isso. Na minha intervenção eu não disse isso. Disse para lá de uma conversa para lá a seguir. Não disse isso. A senhora confirmou. É um à parte. A senhora quer utilizar à parte. Se quer utilizar à parte, começa a utilizar os à parte. Mas esteja descansado. Portanto,
E há aqui outra questão que é, começo a sentir, porque há uns meses atrás, o cloro da água era tratado por si. A entrada nos torniquetes era tratado por si. Começa a sentir um certo desapego às responsabilidades das Geslores, que acha que não tem responsabilidade, porque já percebeu que criminalmente há ali problemas. E, em última instância, a senhora tem responsabilidade. A senhora é representante da Câmara junto daquela empresa. Obviamente que é, como sempre foi. A tutela está consigo. Portanto, a senhora, a determinada altura, no início do mandato, opinávamos aqui sobre tudo e mais um par de botas acerca das Geslores. Agora já temos aqui uma situação que a própria Câmara Municipal se coloca à parte e já veio ler as suas competências. Olha, uma das suas competências, e uma das competências deste Executivo, é a exoneração daquele Conselho de Administração, que nunca o quiseram fazer. Portanto, a partir do momento em que mantêm a confiança, que é legítima, a responsabilidade que existe aqui também é legítima. A única coisa que eu quero, e lamentavelmente vou ter que o dizer aqui, é que no mandato anterior, por muito menos, eu, enquanto deputado municipal, e um deputado municipal do Partido Socialista, conseguimos levar avante, e não foi o outro avante, foi a avante diretamente que levámos a criação de uma comissão para acompanhamento das Geslores. Chamámos o Presidente da Câmara, chamámos o Sr. Diretor das Geslores, chamámos os trabalhadores, ouvimos toda a gente e houve consequências. Este ano continua-se a escamotear tudo, continua-se a empurrar para o lado, como se não tivesse acontecido absolutamente nada. E hoje, para concluir o assunto das Geslores, que não o vou discutir mais consigo, porque a senhora acaba de dizer que não tem nada a ver com aquilo, porque acaba de declarar que as suas responsabilidades nas Geslores são esta, deixando para o lado como se não tivesse nenhuma responsabilidade e imiscuindo-se das suas responsabilidades que tem dentro daquela empresa. Sr. Vereador Nunes. Se não gosta das respostas, formule melhor as perguntas. Sr. Vereador Bruno Nunes. Essa foi aquela típica resposta que não serviu para nada. Foi apenas uma afirmação pessoal e uma tentativa de afirmação. Sabe qual é o vosso problema? O vosso problema é que continuam a dividir a Câmara Municipal antes do PS e a Câmara Municipal depois do PS. Para mim o que me interessa é a Câmara Municipal. O que interessa à população é a Câmara Municipal. Isto não há a Câmara Municipal do PS e a Câmara Municipal do PCP. Há a Câmara Municipal e há responsabilidades. Tanto que quando dá jeito, assumem que a responsabilidade contratual veio de trás e que vocês é que tiveram que assumir. Quando não dá jeito, chutam para o canto. Vamos lá ver uma coisa. O despacho do Conselho de Ministros e a deliberação do Conselho de Ministros era clara. Foi um fiasco. Percebeu-se desde o início, quando colocavam a Alverca do Ribatejo como sendo o local dos contentores, percebeu-se desde o início que era uma barracada. Os senhores, na altura, também na oposição, insurgiram-se contra isso. Ouça, você não deu a resposta que tentativa de afirmação. Portanto, Sr. Vereador. Sr. Vereador Bruno Nunes. Essa foi aquela típica resposta que não serviu para nada. Foi apenas uma afirmação pessoal e uma tentativa de afirmação. Sabe qual é o vosso problema? O vosso problema é que continuam a dividir a Câmara Municipal antes do PS e a Câmara Municipal depois do PS. Para mim o que me interessa é a Câmara Municipal. O que interessa à população é a Câmara Municipal. Isto não há a Câmara Municipal do PS e a Câmara Municipal do PCP. Há a Câmara Municipal e há responsabilidades. Tanto que quando dá jeito, assumem que a responsabilidade contratual veio de trás e que vocês é que tiveram que assumir. Quando não dá jeito, chutam para o canto. Vamos lá ver uma coisa. O despacho do Conselho de Ministros e a deliberação do Conselho de Ministros era clara. Foi um fiasco. Percebeu-se desde o início, quando colocavam a Alverca do Ribatejo como sendo o local dos contentores, percebeu-se desde o início que era uma barracada. Os senhores, na altura, também na oposição, insurgiram-se contra isso. Ouça, você não deu a resposta que eu gostei. Deu. A resposta que eu queria era saber a questão do licenciamento. Portanto, se não interpretou bem a questão do licenciamento, eu só queria saber está ou não está licenciado. E o senhor assumiu, há um problema de licenciamento. Foi a pergunta. Portanto, não gostei da sua resposta. Gostei, respondeu aquilo que eu lhe perguntei. Agora, não gostou do tom da pergunta. Olha, como você disse, temos pena. Pronto, eu não vou dizer que gostei nem só vai